Pomba sentiu por conta da intensidade do jogo. Né? O Zé Gabriel saiu de ambulância, né? Ele saiu foi de ambulância. E passou muito pelo que ele correu no segundo tempo. Pela intensidade que o Zé Gabriel dá. Ele pode ter todos os erros do mundo, ele pode não ser um primor técnico, mas entrega do Zé Gabriel é um jogador esforçado. Absurdo. O que acontece? A conta veio, né? Essa que é a verdade, né? Claro. Resumir o erro de planejamento do Coritiba, ano todo. a conta chegou, né? A conta chegou. O que se pensou, e isso não é uma conta que está chegando desse ano, é uma conta que vem de 2023 para cá, né? Foi rebaixado em 2023, não se aprendeu, me parece, nenhum tipo de lição, e em 2024, na hora de sonhar, vamos pôr o time de volta na Série A, que era o discurso, né? Era o discurso, vamos pôr o time na Série A. O time foi um fracasso no estadual, um fracasso na Copa do Brasil e vai ser um fracasso na Série B do Campeonato Brasileiro, né? De planejamento, de ideia, de construção, todos os objetivos de tudo que foi feito, né? De contratações. Agora que conseguiram dar uma acertada com a vinda do Josué, né? E do Brumado. Mas é que não dá tempo, né? Foi um delay. Mas caras que demoraram muito também para entrar no time, né? E assim, querendo ou não, o problema maior do Coritiba é o primeiro turno. Essa derrota, ela tá na conta. Pensando no Jorginho começando o trabalho no primeiro jogo do turno. Contra a Ponte Preta. O trabalho do Jorginho é ok. O culpado não é o Jorginho. Não, até penso o seguinte: se o Jorginho tivesse vindo um pouco antes, na saída lá do Guto Ferreira, talvez a situação fosse outra hoje no cenário de ter oportunidade de brigar pelo acesso. Aquele intervalo que se perdeu tempo ali com o Fábio Matias, né? Foi uma vitória e 7 derrotas. O Coritiba demora 45 dias para contratar um treinador. Exato. Então, assim, o trabalho do James Freitas até foi ok, razoável ali como interino, né? Ele resolveu um pouco do problema naquele exato momento. Mas aí veio o Fábio Matias, foi um erro, né? Ali foi um erro de contratação, de avaliação, um erro que o Atlético está cometendo agora com o Lúcio Gonçalves, de trazer um cara inexperiente para um momento crítico, né? E os dois obra de Paulo Autuori. Exatamente. Parabéns. Ontem o Marcelo Ortiz falou pra mim, falou bem assim, em 85 o feiticeiro Hélio Alves foi campeão brasileiro pelo Coritiba e campeão paranaense pelo Atlético. Ele foi homenageado no jogo das faixas pelos dois times. Esse ano pode acontecer o contrário com o Paulo Autuori. Ele pode destruir o planejamento de dois times. Vai manter um time na Série Coloca B os e dois vai na Série B. botar o outro. Um ele permanece e o outro ele leva pra Série B. E o Coritiba caiu no ano do centenário, né? O Atlético tá vivendo esse pesadelo de ver a história se repetir com o próprio clube. Existem algumas semelhanças dessa temporada do Atlético com rebaixamentos do Coritiba, como por exemplo, o Atlético tá no seu 4º treinador. Poxa, no passado, teve 4 treinadores na temporada. O Gabriel tá falando aqui, o Gabriel Neves, né? Que foi um erro não manter o James Freitas, mas o James Freitas não quis ficar, né? Foi decisão ele dele. Recebeu uma proposta e foi a do decisão dele também não se tornar treinador. Sim. Então foi opção do treinador, não foi ideia do... Acho até que o Coritiba naquele momento gostaria de efetivar, né? Gostaria porque não tinha opção. Porque o Paulo Autuori queria traçar... O Paulo Autuori traçou um perfil e o Coritiba seguiu atrás desse perfil. E o perfil é assim, alguém que seja menor que o Paulo Autuori, alguém que aceite as ideias dele. Ingerências. Exatamente. Mas esse era o perfil. Técnico no Brasil, poucos são maiores que o Paulo Autuori. Tudo bem, né? Mas poderia ter trazido um cara mais cascudo. Um Jorginho, por exemplo, não ia aceitar. Não ia aceitar. Ele assim pode, como a gente trouxe a treinador, notícia há um tempo atrás de que o Paulo Autuori que tá mandando no time do Lúcio. Que o Lúcio veio pra ser o cara do banco, o cara do vestiário, o cara da entrevista. Na hora de pagar conta, ele não dá cara. E é sempre assim. Não, ele não dá nem, dá nem entrevista, imagina, cara. Fábio Matias foi demitido, Paulo Autuori, valeu, um abraço, tchau. Se acontecer com o Atlético do Lúcio ser demitido, tenho certeza que o Paulo Autuori vai pegar as coisas dele e como ele sempre faz. Se a gente falava que o Cuca abandonava projeto, o Paulo Autuori faz isso 5 vezes mais. Porque qualquer coisinha que vai contra o que ele pensa, ele pede demissão e pronto. E o planejamento do Coritiba desde o início da SAF é horrível. É horroroso. O Coritiba teve Antônio Oliveira, Antônio Carlos Zago, Thiago Kozlowski, Guto Ferreira, Fábio Matias e Jorginho. E o James Freitas no meio. E James Freitas aí no meio ainda.
Antônio, 6 ou 7. Antônio Oliveira, Antônio Carlos Zago, 7. Thiago Kozlowski, Guto Ferreira, Fábio Matias. Nossa, que memória. E Jorginho. E ainda tem o James aí. Foram 8. 4. É que o James era interino, não Foram vou contar. 4 na última temporada, 3 nessa. Só que Cara, o Guto o Guto nas duas. Isso. Cara, 6 treinadores em 1 ano e 10 meses. É muito, né? É vergonhoso. Isso aí é associação. Isso não é SAF, isso não é futebol profissional, isso não é futebol que promete profissionalização em setores. Isso é várzea. A mesma várzea que um torcedor comandando um clube que vai demitir muito por conta do coração. Ah, meu time não tá rendendo, não tá ganhando, vou demitir todo mundo. Demite todo mundo como a gente se acostumou nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. A gente time de acostumado. bicheiro. Exatamente. É aquilo que eu falei aqui, da cultura do futebol brasileiro. O Lúcio já tá na berlinda, por quê? Porque 3 derrotas 3 seguidas. derrotas. Se sofrer a 4ª derrota, amigo, pode ter certeza. Não volta no ônibus do time de São Paulo. O Curitiba tem uma SAF do Castor de Andrade sem tanto investimento. Sem ter o Castor de Andrade. Sem pelo tanto menos, investimento. pelo menos batia a mão Sem na a mesa lá e figura pronto, de respeito, né? Tem o Bruno D'Ancona, que quem é Bruno D'Ancona? O torcedor do Curitiba não conhece o Bruno D'Ancona. O Bruno D'Ancona já circulou pelo Couto Pereira sem ser reconhecido. E eu já vi isso. Assim, eu falei pro Dalco, o D'Ancona tá aqui. E ele passou no corredor sem ninguém perceber que era ele. Aqui, por exemplo, o pessoal da SAF, a primeira coisa antes deles comprarem a SAF, os caras da associação tinham que ter pego eles, levado lá no museu e feito eles conhecerem a história. Foi fundada aqui no dia 12 de outubro de 1909. Aí tem, jogou esse cara aqui, saber quem é o Capitão Hidalgo, o Abatiá, o Paquito, o Negreiros, o Zé Roberto, entendeu? O Enio Andrade, o Lela, o Índio, entendeu? O Gomes, o Heraldo, saber quem que são esses caras na história do Coritiba. Pescuma, Cláudio Marques, Capitão Hidalgo. Tostão, Pachequinho, entendeu? Então, o Coritiba tem uma história imensa, vai comemorar aí mais um aniversário agora no dia 12, no sábado, né? E vai comemorar o quê no aniversário? A permanência. Né? Qual é o motivo para fazer uma festa no sábado, não nos tem 105 anos de fundação? Inauguração de bar, inauguração de museu, é isso que o Coritiba tem para fazer. Vai explicar o quê pra torcida? O presente para vocês é isso aqui, mais uma Série B em 2025. Né? Esse é o presente embrulhadinho aqui e tal, papel celofane, pá, né?